Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Ecologia e Meio Ambiente. Esse programa é uma produção do Fórum Local da Agenda 21 em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores e a TV Câmara. Os espectadores estão convidados para a construção das pautas do programa Por Falar em Ecologia, que vai ao ar todos os sábados pela manhã, pela Rádio Diário da Manhã AM 570, da edição da quarta-feira do Jornal Diário da Manhã da Ecosala de Aula e também desse programa Ecologia e Meio Ambiente. Portanto, seja um colaborador na construção das pautas, que acontece toda terça-feira de cada mês, às 14 horas, na Sala Futura do Meio Ambiente, localizada na sede do GESP, na Avenida Brasil 758, bairro Centro. Você também pode enviar sugestões, críticas, comentários ao endereço eletrônico agenda21passofundo@gmail.com. E esse programa ele conta com a tradução de línguas brasileiras e sinais, Libras, tendo a Cristine Pereira como tradutora, a qual foi cedida pelo gabinete da vereadora Cláudia Furlaneto. E hoje vamos tratar do tema água e desenvolvimento, a importância para o aeroporto de Passo Fundo. Sabe-se que a região de Passo Fundo e do aeroporto está inserida em uma zona de proteção ambiental e está localizada nas proximidades de áreas de preservação permanente, em especial se tratando da presença das nascentes do rio Jacuí. Isso torna a região um importante patrimônio de reserva hídrica e estratégica para o desenvolvimento sustentável do município e região, para a vida humana e econômica. A obra de ampliação do aeroporto hoje é alvo de discussões, uma vez que pode ser objeto de impactos ambientais na área, em nível regional e em especial na bacia hidrográfica do Alto Jacuí, podendo acarretar em problemas futuros de disponibilidade e qualidade hídrica. Por outro lado, a região de Passo Fundo carece de investimentos da infraestrutura de transporte aéreo, o qual é um dos requisitos para o desenvolvimento regional. Este e outros assuntos vamos tratar no programa de hoje. E para contribuir com essa temática, temos os seguintes convidados. O senhor Vitor Hugo Carrão, que é representante da Agenda 21, está aqui conosco hoje, é engenheiro agrônomo e também consultor de marketing e agronegócio. Senhor Vitor Hugo, seja muito bem-vindo ao programa. Também temos aqui hoje conosco o senhor Marco Matos, que é presidente da ACISA, né? A Associação Comercial, Industrial de Serviços e Agronegócios de Passo Fundo. Seja muito bem-vindo, senhor Marco. Muito obrigado. E o padre Wilson Liu, que é vereador aqui da Câmara de Passo Fundo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa também para contribuir aqui com a nossa temática de hoje. Muito obrigado. Os telespectadores também nos acompanhem, podem também crescer e também nos fazer crescer. Tá bem. Então, nesse sentido que nós estávamos abordando hoje, a questão do tema água e desenvolvimento, sabemos, né, da importância que a água tem para o desenvolvimento econômico, para as atividades humanas, para a saúde humana, enfim, para toda e qualquer atividade essencial, hoje a água é importante. E nesse tema, então, eu começo a discutir um pouquinho sobre a questão da disponibilidade da água hoje para o nosso consumo, para as nossas atividades, e sobre o tema sustentabilidade também. E eu faço uma primeira pergunta, então, ao senhor Carrão, né, que trabalha, que é engenheiro agrônomo e representa a Agenda 21 aqui, né, sobre, então, esse tema água e sustentabilidade, né? Qual a importância da água nas atividades, no contexto econômico, na sustentabilidade como um todo da nossa região, da cidade de Passo Fundo? Bom, uma boa tarde a todos, é um prazer estar aqui representando a Agenda 21 num tema tão importante que é a água e relacionando diretamente com o desenvolvimento sustentável. Bom, a água é um tema extremamente atual, muito mais do que atual. Dependemos tremendamente deste bem que é público. É natural, mas é público e não é infinito, é finito. Ela é proveniente do ciclo hidrológico, que é natural, de todo um equilíbrio que existe no nosso planeta, no nosso universo todo, mas se torna finito à medida que nós não gerenciamos eles adequadamente. E para que tenha essa gestão de uma forma adequada, nós precisamos, através desse ciclo hidrológico que forma as nuvens e tudo mais, provenientes dos oceanos e tudo, e quando cai no nosso continente, seja devidamente infiltrada esta água no solo. E aí que vai ser formada os lençóis freáticos,
os mananciais hídricos e tudo mais, como a formação das nascentes, das fontes, dos rios e tudo A mais. recarga dos aquíferos. A recarga dos aquíferos e tudo. Se não houver essa infiltração, se houver uma impermeabilização desse solo, a água não vai infiltrar. Então, a água, nesse sentido, ela passa a ser um sentido finito. Temos a água, mas não estamos armazenando. Fizemos uma barragem. Você pode armazenar a barragem. Ela é mais finita ainda. É só ter uma pequena estiagem. Isso nós já presenciamos. Mas agora, se ela infiltrar, ela poderá se prolongar essa finitude dela. Né? Então, isso nós temos que administrar muito bem. E a sustentabilidade já diz aí. Se ela é finita, ela é importante no desenvolvimento sustentado. Ou seja, ninguém vive sem ela. O nosso corpo humano, 70% em média de um ser vivo é água. No momento que nós morremos, isso aqui desidrata e vira uma matéria plástica, mais nada. Apodrece e pronto. Agora, se nós não tomarmos água, em 3 dias nós podemos morrer. Agora, nós podemos ficar até 1 mês sem comida. Agora, sem água nós não ficamos. Nosso corpo precisa ser hidratado. Mas, ao mesmo tempo que o nosso corpo precisa de água, todas as atividades precisam de água. Eu gosto de colocar um exemplo que é um hospital. O que é um hospital sem água? A higiene já coloca o caos total. O hospital sem higiene é infecção generalizada. Quer dizer, ocorre um problema de doença generalizada. Então, isso tem que cuidar. Outra coisa, a bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo, por exemplo, são 30 municípios. São 416 mil pessoas que vivem nessa bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo. 30 municípios. Mas agora, em seres vivos, que é as pessoas, mais os animais que nós produzimos, como aves, como bovinos e tudo mais, equinos e tudo, suínos, são mais 6 milhões e 900 mil animais. O total da população, na verdade, é 7 milhões e 300. E no Plano Nacional de Recursos Hídricos, no seu fundamento principal, uma das primeiras coisas que diz ali no artigo é: a água é um bem público. Segundo, a água, em qualquer situação que requeira atender, a prioridade é atender as pessoas humanas no seu consumo e a dessedentação dos animais. O resto, se ficar sem água, não importa. Mas para beber, para o consumo próprio, isso não pode ficar sem. Isso já fala da sustentabilidade. Porque os animais também não é só pela vida deles, é que move toda a economia, todo um sistema do agronegócio, agroindustrial, de geração de trabalho, de riqueza, de oportunidades, de impostos gerais, de reinvestimento na região. Isso é sustentabilidade. Se não houver trabalho, não existe sustentação. Não sustenta uma sociedade. E o trabalho dignifica o homem. São duas questões básicas do Plano Nacional de Meio Ambiente e do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que é atender a vida digna das pessoas, está no plano desses 2 planos, e o desenvolvimento sustentável. E isso é lei. E aqui na cidade de Passo Fundo, Padre Wilson, sob o ponto de vista nosso também regional, né, mas sob o ponto de vista de Passo Fundo mesmo, como tendo em vista que a Câmara, né, de Vereadores, ela tem esse poder normativo, esse poder legislativo, de discutir com as prioridades, né, de investimentos, enfim. Como a água tem sido vista para o desenvolvimento regional? Qual a importância desse tema, de nós discutir sobre a questão de disponibilidade hídrica para o futuro? Talvez, Eduardo, assim, Carrão e Marco, eu gostaria de concordar com tudo isso que o Carrão coloca, mas colocar um elemento que talvez seja ainda anterior e que a sociedade vai precisar discutir mais e mais e mais. A Terra, ela é um corpo como é o nosso. Isso as pessoas esquecem. Basta ver fenomenologicamente quando acontece uma estiagem, o que é a Terra sem a água? Nada. Ela é um corpo igual ao nosso. Então, se nós pensarmos no que o nosso corpo sente com a ausência da água, para fazer a higiene, para produzir a saciedade da necessidade que nós temos de água, a gente imaginar o que isso significa para o corpo, a gente vai sentir o que isso significa também para o corpo
da terra, que os indígenas chamam a Santa Mãe Terra, que os astecas, os maias, os incas chamavam a Pachamama. Tendo esta consciência. Então, tendo colocado isso, e nós conversávamos antes, nós estamos numa situação privilegiada em Passo Fundo, que nós estamos aí exatamente no berço das águas. E né? dentro da macrozona de proteção das bacias, dos mananciais de Passo Fundo, há uma série de questões que nós precisamos pensar para o desenvolvimento. E o meu medo, às vezes, é que a gente corra e a gente observe, para o desenvolvimento econômico e para o transporte acontecer e para o mercado funcionar, nós precisamos resolver o problema aeroporto. Beleza, mas nós podemos tirar o foco, botar o foco só no aeroporto como se ele fosse resolver o problema. E ele não resolve, ele cria um problema. Sim. Ele cria. Nós precisamos pensar o desenvolvimento como um todo. E aí, voltando na pergunta que tu fizeste, nós tivemos um vereador nesta casa, na legislatura passada, que ele colocou um projeto em discussão e ele passou e ele tramitou por todas as comissões, muito simples, pensando nesta consciência da água. O que o projetinho propunha? Que as construções públicas, no momento que essa lei fosse aprovada, não poderiam mais ser construídas sem ter um sistema de captação de águas da chuva, de armazenamento desta água. Para nós podermos lavar calçadas, para nós podermos regar as plantas, fazermos a questão de limpeza e tudo. A fins não potáveis, Só né? as que seriam construídas dali para frente. E ele foi aprovado na Câmara de Vereadores, mas foi vetado. Foi vetado. Então, veja, essa questão ela passa por questões muito simples. Nós, enquanto vereadores, estamos presidindo uma comissão chamada COPNR, que trabalha com a questão de as construções, obras e nomenclaturas de rua. Portanto, essa discussão toda do aeroporto vai passar por essa comissão, inevitavelmente, assim como outras empresas. Nós já tivemos audiências públicas aqui, nós temos uma que envolve uma empresa aqui de Passo Fundo, e falo isso com tranquilidade, porque a gente está tentando conversar bem com as pessoas, para que não se prejudique o desenvolvimento da comunidade, não se prejudique o desenvolvimento dessa empresa, mas também não se coloque em risco o recurso hídrico que nós estamos. E estamos trabalhando. Então, são várias empresas que estão hoje colocando em risco a bacia hidrográfica. E nós temos uma grande responsabilidade aqui em Passo Fundo e região, em função da questão de que a nossa região é a região da nascente. É berço. E nós vamos ter água, né, para uma série de tantos municípios que vão se beneficiar para o consumo depois, né? E como é que essa água chega lá? E como é que essa água chega em termos de qualidade e quantidade, né? Aí que está a questão. Mas eu vou passar para o senhor Marco Matos, para nós comentar um pouquinho, assim, já vimos um pouquinho da visão do seu ponto de vista da Agenda 21, ponto de vista de sustentabilidade, sob o ponto de vista da Câmara de Vereadores, o padre Wilson, né? E assim, o que o setor empresarial, né, tem discutido sobre o tema água, né, hoje? Como a água é importante, o que se tem visto nesse sentido? Primeiramente, Eduardo, quero agradecer a oportunidade de participar do programa. Sim. Quero saudar o padre Wilson, o Vitor Hugo, e uma saudação especial ao professor ao presidente Ademar, que tem buscado um diálogo permanente conosco na CISA, exatamente para tentar viabilizar e afinar ainda mais o diálogo com os setores produtivos da cidade. Conceitualmente, eu concordo com o que foi dito aqui. Do ponto de vista comportamental, não vou convergir em todos os termos. Inicialmente, eu diria o fundamento da água, a importância da água, isso já está sedimentado, não precisamos nem discutir mais. Tanto é verdade que os cientistas discutiam para saber qual era a origem da vida, se ela era divina ou se ela vinha da água. Então veja que este assunto é um assunto tão importante e ele não é apenas atual, parafraseando aqui o professor Vitor Hugo, ele é também histórico, porque ele é histórico e científico.
Então, me parece que esse tema da importância da água já está vencido. O que me parece é que nós precisamos afinar o diálogo. E veja bem, nós não podemos nem estar no ponto de vista extremo da defesa exclusiva de um ou de outro segmento. Eu vejo, por exemplo, que Passo Fundo está num processo de mudança comportamental muito interessante. Hoje, eu vejo as empresas preocupadas desde a coleta seletiva do lixo. Você tem as pessoas coletando o papel, o vidro, a garrafa, aliás, a lata e assim por diante. E aí nós temos, muitas vezes, um déficit no recolhimento deste resíduo. Então, isso traz dificuldades. Então, esse comportamento que o empresário está tendo, talvez tenha que ir um pouco além. E aí, eu preciso, no bloco seguinte, retornar em função do horário, né? Retomar a questão que eu acho que o aeroporto não é prejuízo, ele é histórico e é importante. Tá certo, então. Mas discutindo esse tema, água, então, e desenvolvimento, né? Nós vamos discutir no segundo bloco um pouquinho mais e agora nós vamos a um breve intervalo e logo mais voltamos com o programa Ecologia e Meio Ambiente, que tem como tema de hoje água e desenvolvimento, a importância para o aeroporto de Passo Fundo. Voltamos com o programa Ecologia e Meio Ambiente, com o tema Água e Desenvolvimento, a importância para o aeroporto de Passo Fundo. E nós tivemos nas últimas semanas o Congresso Logistec, que ocorreu aqui em Passo Fundo, na Universidade de Passo Fundo, em que foi bastante discutido o tema relacionado à infraestrutura e o transporte. E nesse sentido, o transporte aéreo, e nesse sentido nós viemos discutir a questão das obras de ampliação do aeroporto, que vai refletir na questão da água, né? A água para o desenvolvimento, pois a região do aeroporto, como já retratado, é uma região muito importante sob o ponto de vista de nascentes e bacia hidrográfica do Alto Jacuí. E nesse sentido, então, eu pergunto inicialmente ao senhor Marco Matos, da ACISA, né, como seria, então, essa obra de ampliação do aeroporto? O que ela prevê, né? Ela seria viável sob o ponto de vista ambiental, sobre essa temática da água? Eu entendo que sim, e vou lhes dizer por quê. Vamos partir de dois pressupostos básicos. O primeiro, a concepção da água, por tudo que se falou no primeiro bloco. Segundo, que a conscientização ou os processos de conscientização se consolidaram a partir de 1981 com a edição da lei e os projetos que começaram a aparecer daí. O aeroporto Lauro Cortes ele foi concebido sem esta cultura, sem esta consciência maior e melhor sobre o que seja a preservação desses mananciais. Todavia, o aeroporto no estado que se encontra, ele não atende a qualquer necessidade para o bom desenvolvimento da cidade. E as reformas que se farão nesse aeroporto, seguramente não prejudicam os mananciais. Porque, veja assim, é ampliar pista? Não, não é ampliar pista. Ela está numa boa medida, não é essa a necessidade. E o que nós precisamos melhorar é o terminal de passageiros, é a área de estacionamento, vamos chamar assim, para os aviões poderem taxiar, ter mais de uma ou duas ou três aeronaves ao mesmo tempo. Então já é uma área que já está preservada e as melhorias de condições para o corpo de bombeiros e de instrumentalidades. Então veja assim, é uma melhoria que não significa uma ampliação dentro do próprio aeroporto. Aí, na segunda parte de tua pergunta, mas isso não atrairá, por exemplo, para aquela região, outros investimentos, como hotéis, como restaurantes? Ok, isto é um assunto que nós conversávamos antes, né, e por isso que eu fazia o contraponto com o padre Wilson, que isto é uma coisa que você vai gerir, faz parte de um projeto ou de um plano de gestão. Aí entra o Poder Executivo, entra o Poder Legislativo para dizer no que o aeroporto pode melhorar e que coisas podem ser agregadas àquela região. É possível que não se possa agregar muito mais em função
dos comprometimentos que aqui foram ditos, da preservação de toda a bacia. Então, o que me parece é assim, ó, não é que nós aqui, e me parece que os debatedores não são contra a ampliação e a melhoria, não é ampliação, vou chamar das melhorias do aeroporto. O que nós temos que ter o cuidado é que para lá não se leve determinados avanços, né, de negócios, de setores produtivos, outros que possam aparecer lá, que aí sim venham trazer um prejuízo. Me parece que é esta medida que nós vamos ter que encontrar. De gestão do território próximo, da região como um todo ali do aeroporto. Mas e a opinião, então, do Carrão, então, sobre a questão, sobre como representante da Agenda 21 Municipal e o compromisso da região sobre o tema de sustentabilidade e da água, né, que teria esse impacto, enfim, e tendo esse contraponto do senhor Marcos Matos, o que nós poderíamos... Só para fazer uma colocação, já que nós estamos num diálogo aqui. Essa palavra sustentabilidade, que tu disseste bem antes, os empresários hoje estão com ela muito presentes. Aliás, os projetos hoje, para serem aprovados nos mais diferentes segmentos, cobram isso. Isto eu acho que é mudança comportamental. É tanto de quem apresenta o projeto, quanto daquele que cobra o projeto. Então eu acho que é nesse sentido que nós temos buscar a gestão. Então, senhor Carrão, com relação a esse contraponto, com essa questão relacionada a essa obra prevista, né, e quanto à questão da região, impacto local, qual a opinião como representante da Agenda 21 ou da sua área de conhecimento? A questão toda é a seguinte, Matos, Padre Leão. O importante se destacar é o seguinte, não existe nenhuma posição pessoal, mas é uma posição no que diz respeito a um conhecimento técnico gerado, no que diz respeito à gestão de recursos hídricos e também com relação à questão de meio ambiente, né? E isso aí não é uma coisa de hoje, como disse o Matos. Essa cultura, esse pensamento já vem há muito tempo atrás, mas agora muitas coisas vêm vindo à tona agora. Então, veja bem assim, ó, o Plano Nacional de Meio Ambiente é do dia 31 de agosto de 1981, ou seja, há 33 anos atrás. Política Nacional, do presidente João Figueiredo. A Política Nacional de Recursos Hídricos é de 8 de janeiro de 1997, do presidente Fernando Henrique Cardoso, há 17 anos atrás. Ou seja, o tema, o debate, a discussão, a consciência que a nível de lei, de governo federal, para trazer para a sociedade, foi discutido a nível de Congresso, de Assembleia, de Câmara e tudo mais, lá atrás, no mínimo 17 anos atrás, para que aqui a consciência fosse criada e debatida. O que acontece? No momento que o aeroporto é discutido esse tema, não foi considerado anteriormente, nesse debate do aeroporto, essas duas políticas, que já existiam há muito tempo. Se nós viesse discutindo esse tema, o aeroporto certamente nem teria sido instalado antes ali, porque as duas políticas já diziam, aqui não pode. Não é eu dizer não pode. É a legislação, né? A legislação diz não pode. E ela é clara quando ela diz que não pode. Eu tenho a legislação que eu posso até ler, mas eu acho que não vem ao caso. A outra questão que tem que se discutir nesse contraponto ao aeroporto. Primeiro ponto, fica bem claro, minha posição pessoal, ninguém é contra o aeroporto. O aeroporto é indiscutível a importância dele para Passo Fundo região. Inclusive, isso é uma posição da própria Agenda 21, é indiscutível. Como falar em sustentabilidade, se nós não olharmos, do ponto de vista de logística, de passageiros e de cargas, aeroporto não tem como. Não tem como. Certo? Então, isso é uma primeira questão. Agora, tem a questão que veio anterior ao aeroporto de novo. Plano Nacional de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos. O que tem? Ali é o berço das águas. Não é do rio Alto Jacuí. É do rio Passo Fundo, do rio Alto Jacuí, Taquari antes e Apuiandava. 4 rios. 4 fontes de rios importantíssimos para o estado do Rio Grande do Sul, que representa abastecimento de água para 61%. Telespectador, escuta bem o que eu estou falando. 61%
de todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. A região de Passo Fundo, que fica em Povinho Velho, é estratégico para o desenvolvimento sustentado de todas as pessoas e cidadãos do Rio Grande do Sul. Todas não, 61%, mais da metade desse estado. Corresponde a 242 municípios. Não tem como nós não avaliar isso aí com calma, com prudência, com responsabilidade e cidadania. Não tem como. Se nós não fizermos isso e entrarmos novamente na questão imediatista, não é Passo Fundo que vai perder, é pelo menos a metade deste estado. A água que nasce aqui do Rio Alto Jacuí, telespectador, que fique bem claro, do Rio Alto Jacuí, abastece, deságua no Lago do Guaíba, na Grande Porto Alegre, que são 32 municípios da Grande Porto Alegre que se abastece do Lago do Guaíba, desta bacia hidrográfica, onde a Grande Porto Alegre é responsável por 50% de toda a arrecadação de impostos deste estado. E o estado que lá, a Grande Porto Alegre, a metrópole de Porto Alegre, onde, como é, 50% de todos os impostos são gerados lá, lá também existe um grande complexo industrial, de serviços, de economia. Então, 85% da água que deságua no Lago do Guaíba é do Rio Jacuí, que nasce no berço das águas, onde o aeroporto está localizado numa área de preservação permanente. Não é eu que estou dizendo. É estudos técnicos da Infragel, cedida ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo e do Rio Alto Jacuí, os dois dos quais eu participei no ano 2012, 13 e 14. Então, isso é técnico, baseado em dados científicos e não o que eu estou dizendo. Atrelado ao plano de bacia, atrelado ao Plano Nacional de Meio Ambiente, de 30 anos atrás, e o Plano Nacional de Recursos de 17 anos atrás. Essa consciência nós temos que ter. Veja bem, o aeroporto é fundamental para nós e para toda a região. Eu ficaria nesse ponto para depois voltar a expressar mais algumas ideias. Tá certo. E Padre Wilson, sobre a questão, assim, posição do município de Passo Fundo como Câmara, enfim, nesse sentido, voltado ao desenvolvimento regional, qual seria a posição e que alternativas nós teríamos dentro disso? Eu penso assim, por aquilo que eu acompanho nos debates, isso não é só opinião pessoal minha, o que eu acompanho nos debates na Casa Legislativa. Para a Casa Legislativa, esse é um tema premente e é um tema espinhoso, sob os dois pontos de vista, por causa da demanda que existe de desenvolvimento, que é positivo e é importante, mas também da demanda da responsabilidade por tudo que o Carrão colocou e que nós já concordamos. E quando o aeroporto foi construído, não se tinha essa consciência. E aí se corre um risco de repente, olhar para trás e acusar que foi feito tudo errado. Não, as condições daquela época permitiram isso, mas hoje nós não podemos olvidar. Então, esse é um elemento. O segundo elemento que eu quero colocar, que fique bem claro para os telespectadores, desenvolvimento sustentável ou desenvolvimento não é incompatível com sustentabilidade. Aeroporto não é incompatível com preservação. Agora, falo minha opinião. Isso é geral na Casa Legislativa. Tem vereadores que já defendem hoje a bandeira de imediatamente se procurar um outro lugar para um aeroporto. A minha opinião pessoal é que nós precisamos, neste momento, e aí eu não uso a palavra, e o Marcos antes já colocava, não uso a palavra ampliação, melhorias, condições para que este aeroporto atenda nesse momento satisfatoriamente, mas que se busque ao mesmo tempo uma alternativa, um outro espaço. Onde ele seria? Bom, isso a comunidade de Passo Fundo e região vai ter que trabalhar. Na nossa avaliação, e isso também é meio geral na Casa Legislativa, que deva ser Passo Fundo, sim. Há ideias, não, que o aeroporto regional deva ser em Erechim ou deva ser em Carazinho. Mas a grande maioria da Casa Legislativa, e nossa opinião pessoal, é que Passo Fundo é o local, por tudo que nós conhecemos, pelo polo regional, pelo entroncamento rodoviário e também aeroportuário que Passo Fundo pode ser. Mas nós não podemos perder o bonde da história. Nós imediatamente levantar a bandeira, temos que ir lá, perdemos tudo.
E o senhor Marco Matos, então, com relação a essa questão, para nós fechar esse posicionamento final. Eu gostaria de destacar, importante, estas falas. Nós precisamos localizar, o Padre Wilson foi feliz nisso, localizar o tempo das coisas, né? Eu vim para Passo Fundo em 1965. E quando eu cheguei aqui já existia o aeroporto Lauro Cortes. Então veja assim, esta história do aeroporto, se ele não devia ter sido concebido ou não, é um assunto vencido. É um assunto vencido. O que coloca bem o Vitor Hugo a respeito da nova legislação, mesmo que ela seja de 1981, há 33 anos, ou há 17, ela é uma legislação jovem. Eu que sou advogado, posso dizer isto, é uma legislação jovem. Aqui, para as nossas pretensões, talvez ela seja uma legislação já de 33 anos. Só que ela é uma legislação jovem. E dou como paradigma o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990. E todos nós ainda estamos nos adaptando ao Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, veja, que é uma necessidade de que a gente tenha a concepção de que isto tudo que foi levantado a partir dos projetos hídricos, a partir da legislação, a partir de toda essa normatização, foi contemplada pelo projeto de melhoria do aeroporto que é feito pelo governo federal e que teve esses cuidados para fazer esses projetos. Então, me parece que nós deveríamos trazer para o debate isso, melhoria. E se nós perdermos a vez, nós vamos perder o dinheiro. Vamos ser bem objetivos. Nós vamos perder o recurso. Aconteceu na cidade de Marau, havia recursos para a duplicação da 324. Aí houve um debate que, ao invés da 324 ser duplicada, deveriam fazer um entorno na cidade. Transferiram aquela rubrica para o entorno da cidade e a 324 está ainda hoje sendo reivindicada e foi dito que não foi dado o dinheiro. Foi dado, foi mudado de rubrica. Qualquer outro local que se venha a pensar para aeroporto e melhoria, e aí sim ampliação e construção, não serão menos de 10 anos. E nós vamos ficar 10 anos desassistidos de um aeroporto que todos nós concordamos isso ser que eu acho que não podemos. Por isso, nós temos que pensar o agora, mas não perder de vista e aí projetar. Então, o que fazer? Objetivamente, por causa do tempo. Objetivamente, assim, buscar, aproveitar tudo que existe de conceito e de recursos para a melhoria do atual aeroporto. Isto. Segundo, buscar planos de gestão com o poder público, com a Agenda 21, com nós, empresários, para que nós possamos fazer esse crescimento de forma sustentável, privilegiando isso tudo, o berço das águas, privilegiando a ecologia como tal, e aí o ser humano se inclui, porque o ser humano precisa se desenvolver e o desenvolvimento que nós estamos pensando. Tá certo. É evidente que esse tema, então, ele carece de muitas discussões. Daria um dia, né? E daria muitos debates, né? Com certeza. Nós temos muito para discutir, a gente tem que tratar esse tema com cuidado, realmente, discutir com calma, para poder verificar bem certo o que Passo Fundo e região quer, como esse tema, em função também da temática da água, que é um tema muito importante. E nesse sentido, então, eu agradeço a presença dos convidados, né? A presença do senhor Vitor Hugo Carrão, né? Muito obrigado pela sua presença aqui no programa, no nosso debate. Ao Padre Wilson, também que esteve aqui presente, nos auxiliando nesse debate, e ao senhor Marcos Matos, que é presidente da CISA, então. Então, para finalizar o programa, queremos agradecer também a sua companhia. E se você tem alguma sugestão, nos envie por e-mail, agenda21passofundo@gmail.com. Um abraço e até a semana que vem com mais um programa Ecologia e Meio Ambiente.